Olá pessoal, professor Douglas, estamos chegando aqui no finalzinho já do módulo 4, na parte de princípios de investimento, ok? Então a gente vai falar agora da adequação de produtos e necessidade dos investidores, vamos falar de objetivos, histórico, né, de investimento, e a parte aí de planejamento, um pouco voltado, né, olhando, observando o perfil, horizontes e prazos e tudo mais, bacana? Então chega de lenga-lenga, venha junto comigo aqui. Ó, a princípio então, nessa é a última etapa aqui, a gente vai falar sobre os objetivos do investidor, correto? Quais são esses objetivos que o investidor normalmente tem aí na sua carreira, né? É você que vai trabalhar aí na instituição financeira, tem que estar atento aí a qual é o objetivo do investidor, em que ele já se planejou, o que ele não planejou, muitas das vezes até ajudá-lo nessas escolhas daqui para frente. Bacana? Então é parte aí do nosso papel. Claro que a certificação CPA 10 vai te dar apenas uma noção, né, que a gente não aprofunda tanto, igual aprofundaria numa CEA, no CPA 20 ou até mesmo na Ancor de agente autônomo. Aqui a gente dá mais um panorama, né, uma introdução sobre o que seriam esses objetivos e como a gente vai lidar aí, só para você ter uma noção e saber que caminho que você vai tomar ali no atendimento. Fechado? Então vamos lá. Bem, para definir os objetivos do cliente, primeiro, um dos primeiros que eu vejo aí é a segurança financeira. É um dos objetivos que o cliente tem que ter na sua vida, né? Se trabalha tanto para quê? Para construir seu patrimônio, porém perpassa na questão de segurança financeira. A pessoa vai trabalhar ao longo da vida dela para chegar num ponto de equilíbrio financeiro que ela vai ter renda, tá? E não vai depender mais tanto de continuar trabalhando. Porém, a gente sabe que isso não é tão realidade assim. Mas vamos pegar um pouco mais na teoria, a gente trabalha para obter uma renda para parar de trabalhar no futuro. Você não vai aguentar ficar a vida inteira trabalhando, né, na mesma forma que você trabalhava com 20 anos ou com 30 anos de idade. Você sabe que essa curva tende a ascender a maneira que a vida vai avançando. Então vamos lá. Construção de patrimônio também é um dos objetivos na vida de um ser humano, é construir seu patrimônio. Pelo menos, né, poxa, é o famoso quando você ouve falar que em casa quer casa, vai ter o carro, pelo menos entrou na faculdade, eu quero ter meu carro, ou minha moto. Então, a depender do passado e do avanço, né, da carreira da pessoa, ela vai querer construir seu patrimônio. Então você tem que ver, né, quais são esses objetivos, o que ele já construiu, ou o que ele almeja construir, obter de patrimônio e tudo mais, para você poder ajudar ele. E a criação de reserva, né, pessoal? É o que eu falei ali no comecinho, precisa ter essa segurança financeira, porque você está trabalhando, né, a pessoa, o indivíduo está trabalhando para gerar uma reserva, né, depois que ele já construiu seu patrimônio, e essa reserva que ele gerou lá na frente vai servir para ele dispor de renda. Bacana? Então, esse assim é os três básicos que a gente pode falar na parte de objetivos do investidor. Claro que para isso, para a pessoa atingir, né, o indivíduo atingir seus objetivos, ele vai precisar de ter uma carteira de investimento ao longo da sua vida. E essa carteira, pessoal, a gente já falou ali atrás, né, na parte de diversificação, gestão de risco e tudo mais. Então ele vai ter títulos públicos, um pouquinho em ações, a parte de fundos vai ajudar muito ali no início da carreira, pessoal, principalmente que não tem muito recurso. Fundos é um excelente produto para distribuir isso, diversificar de uma maneira mais interessante. A parte de previdência, né, já visando a futuro, né, aposentadoria, né, ter essa criação de reserva lá na frente. Por que não títulos de renda fixa? Então, quando a gente olha uma carteira, elabora uma carteira para o cliente, a gente tem que distribuir isso, né? A diversificação vai além disso. Então você vai distribuir os produtos nessas classes de ativos, mas também visando os objetivos do investidor de curto, médio e longo prazo. O que ele precisa para agora? Vamos montar a tua reserva de emergência. Normalmente a reserva de emergência de uma pessoa varia ali a renda dela vezes 3 ou a renda dela vezes 6 meses. Ela ganha
né, 5 mil reais, beleza, então 5 mil vezes 3 meses, então ele precisa ter 15 mil num fundo de emergência, num fundo DI, num título público, num Tesouro Selic, né, ou um fundo mais de liquidez diária. E aqui eu também estou pensando aqui numa reserva, pensando na minha moradia, na minha construção, então vamos colocar num produto mais de médio prazo. E o que a gente tem à sua disposição a depender aí do teu perfil. E eu também quero pensar na minha aposentadoria, bacana, então vamos olhar aqui uma boa previdência, ou até mesmo um seguro, né? Seguro de vida, e hoje existem várias outras estruturas que permitem se planejar uma renda lá no futuro, bacana? Quem que vai ajudar isso? Então, né? Afinal de contas, eu preciso ter um apoio, certo? O indivíduo ali, o investidor, precisa ter um apoio nesse momento. Então, normalmente ele procura ali a sua instituição financeira, isso tanto faz ser banco, corretora, né, ou uma asset, ou uma gestão de patrimônio, por aí vai, e vai ter lá um profissional, no caso você. E esse profissional pode ser ali um gerente dentro de um banco, ou um assessor de investimento no escritório de investimento vinculado a uma corretora, ou através de um consultor também que tem aí na gestão de patrimônio. Esses profissionais vão auxiliar o investidor, né? Esse pessoalzinho aqui vai auxiliar o investidor nessa fase aí, para quais são os objetivos, identificar seus objetivos e ver qual que é a melhor carteira de investimento para ser alocada para ele, entendeu? Para que ele possa buscar isso aí ao longo da sua trajetória. Legal? Bacana? Avançando aqui agora, a gente vai falar sobre o horizonte de investimento. Eu tinha falado histórico lá atrás, então corrigindo aqui, já uma errata ao vivo. Horizonte de investimento, tá, pessoal? Você tem que definir do seu cliente aí, na hora que no atendimento, né? Depois que você definiu quais são os objetivos na vida dele, a gente tem que ver a questão de horizonte de investimento e saber identificar em qual fase, né, da vida da pessoa ela se encontra, para saber também determinar quais são os melhores produtos para aquele momento, ou ajudar a pessoa a identificar o horizonte dela de investimento. Então, vamos olhar aqui, pegar pelos estágios da vida. Então, a gente tem 4 estágios em nossa vida. Você sabe quais? Se você avançar a aula, você vai saber. Mas, olha, dá uma olhadinha na tua apostila e acompanha aqui junto comigo. Então, a gente tem a fase de fundação, tá? A fase onde se é mais novo ali, jovem, né? Tá no início de carreira e tudo mais. Você tem a fase depois de acumulação, a fase onde você já está tendo um pouco mais de plenitude aí nos seus investimentos, atingindo, chegando na maturidade, é a fase que você está acumulando. Depois a fase de manutenção dos ativos, né, que você colheu ao longo da sua vida. E por fim, a distribuição dele. Não adianta nada a gente trabalhar, construir patrimônio, manter ele, né, como manutenção e não distribuir para frente. Poucos brasileiros, infelizmente, se preparam para a distribuição, por exemplo. Tá bom? Então, sobre a fundação. Então, o que ele está estabelecendo as bases para a criação da riqueza dele. Através da educação, ele está numa faculdade, ou está terminando ela, ou está buscando se empreender, né? Ou muitas vezes desenvolvendo habilidades. Então, nessa fase, é a fase inicial da carreira de uma pessoa. Bacana? É a fase ali de fundação. Depois a gente tem a fase de acumulação. Fase onde a pessoa já está trabalhando, já se formou, então é utilizando as suas habilidades, né, para gerar renda cada vez maior. Então é a fase onde ela está buscando aqui aumento de patrimônio, certo? Construindo casa, já casou, vai estudar os filhos, esse tipo de coisa. Fase de manutenção é a fase já na meia-idade, normalmente, onde ela vai usufruir do seu patrimônio, buscando ali estabelecer um padrão de vida, né? Manter a sua estabilidade. Então, normalmente a meia-idade é a parte onde ela vai preservar a riqueza acumulada e, consequentemente, ter ali a sua renda, né? Então, fundação, começando a trabalhar, acumulação, já uma fase intermediária e manutenção ali na meia-idade, já avançando para a terceira idade, ok? E depois, por fim, gente,
a transferência desse patrimônio, dessa riqueza para os outros indivíduos ou entidades, no caso, os herdeiros legais, ou quando é empresa também, é processo sucessório na empresa, é a parte onde você vai maximizar o valor distribuído, ou seja, tudo que eu acumulei ao longo da minha vida, quanto que eu vou conseguir transmitir isso para herdeiros legais. Então, essas são as 4 fases que a gente perpassa aí no horizonte de investimento, e é bacana você identificar corretamente qual é a fase que se encontra o seu cliente e indicar os produtos mais adequados para aquele perfil, o que eu preciso observar no caso da vida dele. Então, avançando até um pouquinho o slide para frente aqui, ó, eu vou comentar então um pouco dessa questão de horizonte. Vamos pensar assim, pessoal lá na fase de fundação, jovem casal, né? O fase já de manutenção da sua vida, a fase ali da meia-idade que eu comentei, e depois a fase da melhor idade, a fase onde a gente vai pensar em outras coisas, no caso. Para os jovens, normalmente o que se observa? Ele tem baixa capacidade financeira, correto? Ele está em fase de construção de patrimônio, né? Escolhendo um apartamento, se ele vai alugar, se vai comprar, financiar, fazer consórcio, o que ele vai fazer naquela fase. Depois, a gente está observando qual fase que ele está no início da carreira dele, se ele já conseguiu um emprego estável, se ele está empreendendo, né? Como que está o casal, ou se não é casal, ainda é solteiro. Tudo isso tem que ser analisado ali nesse momento da fase inicial. Ele possui uma propensão maior à exposição a risco, né? Porque ele tem um horizonte aí de investimento muito maior. Então, muitas das vezes, dependendo do perfil da pessoa, ele pode escolher classes de ativos de mais alto risco, mas que vai gerar mais retorno no futuro para ele também. Ok? E também, outra coisa que se observa muito nesse período é a questão de altos gastos, né? Então, a pessoa ali está numa fase de vida onde ela está construindo seu patrimônio, então se gasta muito com construção, né, financiamentos e por aí vai. Bacana? Já na meia idade, o que você vai observar? Normalmente tem um perfil aí ou de empresário ou autônomo, mas também tem CLT, tem bastante CLT aí, nessa fase. Já na meia idade, o que ele precisa se preocupar, né? O que ele já formou? Normalmente já está com patrimônio formado, não tem que se preocupar tanto com isso, mas tem que se preocupar com a manutenção disso, tá? A estabilidade na carreira, ele muitas das vezes já atingiu uma certa estabilidade na carreira, apesar que no Brasil hoje em dia não se pode falar tanto em estabilidade, até mesmo no serviço público, mas é um estágio, é uma fase onde ele se encontra mais tranquilo no seu trabalho, né, na sua carreira. E ele consegue pensar em ativos, né, de forma um pouco melhor, ele tem um potencial de investir maior, tem uma média exposição ao risco, até mesmo porque ele já está avançando aí para a terceira janelinha, então ele está disposto em alguns ativos a tomar risco, até mesmo para incrementar mais o seu patrimônio, porém ele, né, não pode ir tanto a ferro e fogo em determinados ativos, porque ele não quer perder tudo aquilo que ele construiu, ok? E também possui aí uma alta capacidade financeira, né, de se investir, é um momento bom para aumentar ali o seu pé de meia. Bacana? E essa terceira etapa aqui da melhor idade, eu vou sair um pouquinho de lado aqui, deixa eu ver se eu consigo vir para cá. Aí, bacana. Então a fase aqui, é a falta de tempo, faltou ali no finalzinho a falta de tempo. Normalmente esse pessoal da meia idade tá numa correria doida e a falta de tempo é um dos principais problemas dele, coisa que no jovem são os altos gastos, né? Aqui é um problema, altos gastos e baixa capacidade financeira ainda. Aqui a falta de tempo é um problema, um fator muito complicado, né? Para esse pessoal aqui da meia idade. Já avançando aqui para a melhor idade, que são os aposentados, né? Normalmente o pessoal já está com esse patrimônio totalmente formado, porém tem que se observar a questão de planejamento sucessório ou planejamento da sua sucessão, transmitir isso para os herdeiros. Não adianta nada ele ter acumulado um patrimônio, o que a gente precisa aqui nessa fase é maximizar ao máximo que esse patrimônio seja transmitido para frente. Possui uma baixa exposição a risco, saindo aqui um pouquinho, uma baixa exposição a risco,
uma vez que eles não têm mais um perfil, né, de entrar em ações, de entrar em mercado de ativos mais de alto grau de risco, precisa preservar o patrimônio. É uma fase onde se, infelizmente, troca-se um prato de comida por uma caixa de remédio, então tem uns custos muito altos nessa fase da vida, e eles não vão se dispor mais de trabalho, né, já realmente dependem muito mais da sua renda, da sua aposentadoria, renda de aluguéis e tudo que vem aí do seu patrimônio já formado. Porém, possui uma boa possibilidade, disponibilidade de tempo, ó, tá aqui, boa disponibilidade de tempo, para poder gerir também um pouquinho melhor seu patrimônio. Então, é um público assim que é bastante interessante de se trabalhar, tem que ter muito conhecimento para lidar com eles, e tem produtos específicos também, né, bem conservadores ali, para trabalhar com o pessoal mais da melhor idade. Eles são bastante atenciosos, demandam um pouco mais de tempo em determinado momento. Claro que isso não são todos, estou falando de uma forma um pouco mais macro, tá? Então, esse assim, pessoal, são os 3 aí períodos que eu consegui pegar, né? Um público um pouco mais jovem, formação de patrimônio, quais são os melhores ativos para ele, você vai poder escolher quais são os melhores. Na meia idade, né? É um público bem interessante se trabalhar aí, que já tem a boa parte do patrimônio formado, está buscando uma manutenção e posteriormente a melhor idade, que é a parte de sucessão. Bem, fechamos aí então, pessoal, o módulo 4, tá? Dá uma olhada aí na apostila, é um módulo, né, que vai, eu acho que foca um pouco mais a questão de risco, retorno e rentabilidade, porém não deixa de ser menos importante essa questão aqui de objetivo do investidor, horizonte de investimento, essa questão ajuda até a você aí na hora de elaborar um estudo de investimento, analisar qual é o melhor produto e o perfil do seu cliente, visando também essa questão aí temporal, conhecendo um pouco mais o cliente e o time que ele se encontra na sua carreira, no seu período de vida aí. Bacana? Encerro aqui e te vejo nos próximos módulos. Abraço, bons estudos.